Bom dia a todos. Vou fazer aqui uma breve abertura e já vou passar a palavra para o moderador, o Sérgio Nascimento, e para os palestrantes. Quero, em primeiro lugar, agradecer em nome da presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, e em nome também de todos os membros da Comissão Especial de Arbitragem, a presença da doutora Eliana Baraldi, do Dr. Rafael Francisco Alves, do professor Carlos Alberto Carmona, todos eles doando um pedaço do seu tempo, que não é algo tão disponível assim, para que nós possamos aqui nessa manhã ouvi-los e aprender um pouco a respeito do tema que está colocado. E com isso espero que a missão da comissão, que é justamente a de propagar e a de difundir o Instituto da Arbitragem, poder também contribuir para que profissionais que não estão tão próximos, né, da arbitragem possam conhecer esse instituto, possa aplicar esse instituto no dia a dia da sua advocacia. Quando a gente fala de arbitragem, acaba que fica esse estigma muito entre o eixo Rio-São Paulo, né? E eu acho que a missão da Ordem dos Advogados, principalmente, é de levar conhecimento às pessoas que não estão próximas a esses grandes centros. Às vezes a gente esquece que o Brasil realmente não se restringe à região sudeste. Ele é um país continental. E nós temos visto, inclusive, acho que principalmente, talvez os nossos palestrantes possam falar até com mais propriedade do que eu, mas eu tenho visto o crescimento da arbitragem e de árbitros e arbitralistas muito preparados na região norte, na região nordeste, coisa que talvez 15 anos atrás não se via, né? Era muito concentrado na região, entre aspas, mais desenvolvida do nosso país. Então, é com muita honra que nós recebemos os senhores aqui, a senhora Eliana, e esperamos que a OAB possa acolhê-los bem nessa manhã, e desejo aí que essa webinar fique registrada realmente, porque tenho certeza que ela será de grande valia para todos nós. Então, um bom dia para todos. Sérgio, já passo a palavra para você e segue adiante. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rui. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradeço aos palestrantes, como disse o Rui, por estarem doando aí parte do seu tempo para participar desse webinar. Agradeço ao Gustavo e ao Felipe, colegas na Comissão de Arbitragem da OAB, e ao nosso presidente Rui, pela organização do evento. Agradeço também a audiência, como o Rui falou, a gente tem audiência aí de todas as partes do Brasil, já vi que tem alguém aqui de Manaus também, então sejam bem-vindos, e a ideia é realmente que o evento seja aberto e transborde as fronteiras da nossa cidade e do nosso estado. Os palestrantes de hoje são conhecidos de todos, eles dispensam a apresentação, mas pela formalidade eu vou fazer a apresentação. Primeiro de tudo, o professor Carlos Alberto Carmona, professor doutor de Direito Processual da Faculdade de Direito da USP, árbitro e advogado. Segundo palestrante de hoje, Rafael Francisco Alves, sócio do escritório Eliel Batista, também doutor, mestre e bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da USP, também tem LLM pela New York University. E a terceira palestrante, a doutora Eliana Baraldi, é sócia de Baraldi Mariani Advogados e também mestre e bacharel em Direito pela Faculdade da Universidade de São Paulo. O nosso painel de hoje, além do gabarito próprio de cada um dos palestrantes, conta também com uma expertise específica sobre o tema, né? Acho que todos aqui já escreveram ou se pronunciaram sobre esse assunto antes.
A Eliana Baraldi tem uma dissertação de mestrado sobre esse tópico. O Rafael Francisco Alves tem um artigo em inglês muito bem escrito sobre esse tema também. O professor Carlos Alberto Carmona já se pronunciou diversas vezes, tem também um parecer hercúleo, num caso em que se discutiu justamente a aplicação desse princípio. Então, estamos cercados aqui por pessoas não só de alto gabarito, mas com uma alta expertise no tema que será discutido hoje. E o tema é o princípio da máxima latina iure novit curia e a sua aplicação na arbitragem. O princípio pelo qual cabe às partes expor os fatos e ao juiz aplicar o direito. E é o que diz a máxima latina: o juiz conhece a lei. E a discussão hoje é justamente como que esse princípio que existe no judiciário dialoga ou é aplicado na arbitragem. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aos palestrantes. A forma que nós organizamos o debate de hoje é uma discussão dinâmica. Então, nós estabelecemos alguns tópicos. Cada palestrante vai fazer comentários sobre esses tópicos e, ao final, nós vamos reservar alguns minutos para perguntas. Então, por favor, na audiência, quem tiver dúvidas, comentários, fiquem à vontade para mandar pelo chat. E, ao final, nós vamos submetê-las aos palestrantes. Sem mais delongas, vamos aos tópicos. O primeiro tópico desse debate, para a gente aquecer as discussões, é o seguinte: o princípio iure novit curia aplica-se na arbitragem? E para iniciar a palestra, eu gostaria de passar a palavra ao professor Carlos Alberto Carmona. Muito bem, obrigado, Sérgio. Bom dia a todos. Bom dia, Rui. Bom dia, Frois. Tudo bem? Gustavo, meus queridos Rafael e Eliana. Essa é uma oportunidade boa para a gente debater algumas coisas que estão se tornando um pouco míticas, né, na arbitragem. O Código de Processo Civil, ele causou uma discussão, ao meu ver até desnecessária, por conta do artigo 10 do Código de Processo, né, que é um artigo bem mal redigido, mais ou menos copiado dos franceses, com uma tradução tosca, e, aliás, tosca é uma palavra que se aplica bastante a muitos dispositivos do novo Código de Processo Civil, que é um código mais para ver do que para usar. E esse artigo 10, ele tem exatamente essa concepção completamente obtusa, que é dizer que o juiz não pode julgar com fundamento não discutido pela parte. Vocês já leram com atenção esse artigo 10 do Código de Processo Civil? Ele diz que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Que fundamento é esse que o código se refere? Eu conheço três. Ou o fundamento é de fato, ou o fundamento é legal, ou o fundamento é jurídico. Como o código não adjetiva e não qualifica, parece que ele está abrangendo os três. Isso quer dizer o seguinte: se houver um fato que o juiz pode conhecer de ofício, ele pode, e ele levantar este fato, para evitar a decisão surpresa, o que se quer é que o juiz submeta às partes a discussão deste fato. Isto é até razoável e muda um pouco o foco do Código de 73, onde o juiz podia levantar, por exemplo, fatos como decadência, como prescrição, como novação, como pagamento, e, conhecendo destes fatos, podia, desde logo, dar a eles a consequência jurídica necessária e julgar a causa. Ou seja, não havia necessidade de ele estabelecer este contraditório, não havia necessidade dentro da norma do Código de Processo Civil. Porque o contraditório determinaria que o juiz, sim, obrigasse as partes a discutirem este tema. Mas não havia norma a esse respeito. Depois, o fundamento jurídico. O fundamento jurídico é a qualificação do fato alegado pela parte. Então, a parte diz que há um imóvel, e este imóvel foi entregue a uma determinada pessoa, essa pessoa pode usar o imóvel mediante pagamento de uma renda mensal. Então, a descrição deste fato significa que isto é um contrato de locação. A qualificação jurídica, portanto, deste fato é locação. O sujeito emprestou um determinado imóvel e não vai cobrar nada por ele. E a pessoa não quer devolver. Este fato, que é o juiz, a respeito do qual o juiz vai decidir,
tem um nome, esbulho. E, portanto, esta é a qualificação jurídica do fato que vai levar, o fato mais atual, o fato mais próximo, que vai levar à concessão ou não do pedido formulado pelo demandante. Então, este é um fato qualificado. A qualificação jurídica quem dá é o juiz. E se a qualificação jurídica não for dada pela parte? Você pode só escrever isso. Juiz, eu entreguei um imóvel para o Rafael e o Rafael está me pagando por mês um valor sobre esse imóvel. Não é que, de repente, o Rafael parou de pagar esse valor? Pois é, então, juiz, eu quero meu imóvel de volta e ainda quero que você condene o Rafael a me pagar tudo aquilo que ele deveria ter pago pela utilização do meu imóvel. Esta descrição, deste jeito que eu estou fazendo, não é suficiente para que o juiz julgue. Então, cabe ao juiz dizer, olha, isto realmente é um contrato de locação, o fato de o Rafael não ter pago significa o inadimplemento, portanto, eu vou gerar o despejo, que é a consequência de não pagar os aluguéis e a rescisão do contrato de locação, e, ao mesmo tempo, vou condenar o Rafael a pagar uma determinada importância. Isso não basta. Quer dizer, a qualificação jurídica não é dada pelo juiz. Eu dei o fato, o juiz me dá o direito, está tudo resolvido. Terceiro fundamento, o fundamento legal. Segundo o artigo 145 do Código Civil, isto aqui é dolo. E, por ser dolo, tem uma determinada consequência com relação ao contrato, com relação à rescisão de uma determinada obrigação ou de a criação de uma certa obrigação, um certo dever. É disso que nós estamos falando. Será possível que, ao colocar um fato e qualificá-lo erroneamente, o juiz, ao requalificar o fato, ele pode fazer isso, ninguém duvida, ao requalificar o fato, ele tem que determinar que as partes discutam sob pena de não poder decidir ou de, decidindo, gerar a nulidade desse provimento? Será que quando o juiz, quando as partes discutem um determinado artigo de lei, e o juiz diz, olha, eu entendi o fato, a qualificação jurídica que vocês deram está ok, só que a lei que vocês estão aplicando não é esta a que resolve o problema, a lei é outra. Essa lei foi revogada, essa lei não se aplica, há uma outra que se encaixa melhor nesse dispositivo. Se ele for aplicar um outro dispositivo, ele estaria obrigado a gerar contraditório, contradição, a gerar debate sobre um dispositivo porque as partes não o debateram? Imaginem isso. O juiz entende que as partes, por terem algum analfabetismo jurídico, estão querendo aplicar um dispositivo errado àquela questão. Ele diz, olha, meus queridos, eu entendi o fato, entendi as provas, só que a lei que vocês estão aplicando não é essa. A lei que vocês estão querendo aplicar não se aplica, nem hipoteticamente. Então, abro contraditório para discutirem o artigo 145 do Código Civil, que é aquele que poderia eventualmente ser aplicado. Gente, isso não faz o menor sentido. Quer dizer, essa fórmula que o legislador, na verdade, dispôs, porque é isso que está escrito no artigo 10, isso não faz o menor sentido. Então, vamos entender, primeiro, o que é o iura novit curia. O juiz conhece o direito? Quer dizer, em direito doméstico, não há dúvida nenhuma. Iura novit curia. O juiz conhece o direito, significa que eu não preciso dizer a ele qual é o direito a ser aplicado. Ou seja, a parte não tem o ônus de demonstrar o direito que o juiz deve aplicar. Ele sabe fazer isso. E mais, há determinados fatos que o juiz pode, de ofício, conhecer. Estes fatos que o juiz pode, de ofício, conhecer devem ser levados ao debate. Portanto, o artigo 10, que faz uma restrição à ideia do iura novit curia, que, afinal de contas, a prescrição é, ao mesmo tempo, um fato e direito que caracteriza o fato. O decurso de tempo, o juiz pode conhecer e, ao mesmo tempo, aplicar as consequências. Quando o fato é novo, fato constitutivo, modificativo, impeditivo do direito do autor, este o juiz tem que levar a debate. Agora, a requalificação de fato que a parte discute, não. A requalificação da norma que tem que ser aplicada, não. Isso não tem nada a ver com contraditório, isso não tem nada a ver com iura novit curia. Tem a ver com um dispositivo mal redigido do Código de Processo Civil. Então, em direito doméstico, essa questão para mim é muito clara. Ou seja, o juiz conhece o direito, a parte não tem o ônus de provar o direito que tem que ser aplicado. Na arbitragem internacional é que o tema começa a ter um colorido um pouco diferente. Porque na arbitragem internacional, muitos entendem que a parte tem o ônus de provar o direito que pretende ver aplicado aos árbitros, o que é, a meu ver, um rematado absurdo. Porque quando alguém se qualifica como competente para assumir o cargo de árbitro
A primeira pergunta que ele tem que responder é: eu consigo julgar segundo o ordenamento jurídico escolhido pelas partes? Se a resposta for sim, eu posso assumir o cargo de árbitro, o encargo de árbitro. Se a resposta for não, eu sou incompetente, não posso assumir o encargo de árbitro. Ou seja, se eu sei que numa determinada arbitragem o direito a ser aplicado é o direito sueco, de duas uma. Ou eu entendo de direito sueco e posso ser árbitro, ou eu não entendo de direito sueco e não posso ser árbitro. Há alguns árbitros internacionais que eu prefiro qualificar como arrogantes internacionais e não árbitros internacionais, que se acham capazes de julgar segundo qualquer ordenamento, o que já mostra que eles não sabem. Porque se eu uma vez tive contato com um destes soi-disant árbitros internacionais, e nós estávamos discutindo essa questão, eu disse, mas escuta, você, se tiver que julgar pelo direito sueco, você aceita o encargo? Eu aceito, não tem problema nenhum. Eu falei, mas, meu querido, você fala sueco? Nenhuma palavra. Então, como é que você vai interpretar o direito sueco que tem que ser aplicado? Segundo os critérios do contrato, as provas que as partes traduzirem. Eu falei, não, então você não entendeu nada. Porque se o direito sueco for da família de civil law, necessariamente você tem que aplicar o direito, não o contrato. O contrato se sobrepõe à norma nas famílias de common law, não de civil law. E depois, se você não fala sueco, como é que você vai ler, por exemplo, um acórdão das cortes superiores, um acórdão de uma corte superior sueca, doutrina sueca, para interpretar o Código Civil, um Código Comercial? Quer dizer, você está arriscando, você não tem essa capacidade. As provas é que tem que, as partes é que tem que trazer essa prova. Está errado. E esse erro, nós vamos ver mais tarde, está consolidado nas regras de Praga. Quer dizer, que, na verdade, afastam o critério de iura novit curia e criam um critério diferente. Então, para começar a nossa polêmica, eu diria o seguinte: vamos primeiro entender o que é o iura novit curia. Segundo, vamos extirpar para a arbitragem, pelo menos, porque para o Código de Processo Civil isso está perdido, o dispositivo está lá. Mas o Código de Processo Civil não se aplica à arbitragem. Repito, o Código de Processo Civil não se aplica à arbitragem. A arbitragem é um sistema diferente do Código de Processo Civil. Então, quando nós trouxemos o princípio do iura novit curia para a arbitragem, pelo menos vamos trazê-lo isento desta redação ruim que foi utilizada pelo Código de Processo Civil, para entender que o princípio do iura novit curia, o juiz conhece a arbitragem, ou o juiz conhece o direito, significa que sim, ele pode aplicar a lei que achar melhor, independentemente daquilo que as partes digam, ele pode qualificar o fato, independentemente da qualificação que as partes tragam, e requalificar se as partes qualificaram erroneamente o fato, e ele está obrigado a dar ao contraditório e a permitir o contraditório sobre os fatos que não foram alegados pelas partes e que ele, árbitro, pode conhecer de ofício. Aí sim, o princípio do contraditório atua sob a ideia de iura novit curia. Notem, eu estou falando de princípio do contraditório, não do iura novit curia. Bom, para começar, Sérgio, é isso. Vamos ver o que é que entendem os nossos prezados colegas. Ótimo, professor. Já excelente abertura. Gostaria de convidar agora a doutora Helena Baraldi para comentar também nesse tópico. Obrigada, Sérgio. Um bom dia a todos. Eu espero que todos estejam bem nesses tempos diferentes que nós estamos enfrentando. Eu queria agradecer o convite da Comissão de Arbitragem da OAB, e eu faço isso na pessoa do Rui Dourado, presidente, na pessoa da Anne Elisa Pérez, vice-presidente, que já vi na plateia. E eu queria agradecer também a organização impecável do Felipe e do Gustavo, meu companheiro no comitê de coordenação da Câmara de Arbitragem da OAB. E antes de responder ou comentar as ponderações do professor Carmona, eu queria dizer que muito me honra hoje estar aqui, primeiro por ter o Carmona como um dos palestrantes, professor, nossa referência, enfim, influência tão significativa para a comunidade arbitral, e minha influência, que enquanto eu, aluna de mestrado dele, decidi, numa das aulas dele, modificar o tema e focar em iura novit curia. Nunca te contei isso, né, Carmona? Então, saiba hoje, estava guardando a informação, que não me lembrava se já tinha comentado ou não. E em segundo, por conta do Rafael, que é um advogado brilhante, que também foi meu colega no mestrado, enfim, com quem eu já até tive
o prazer de debater um pouco o tema na comunicação dele, da dissertação de mestrado, não, da tese de doutoramento numa comunicação do CEBAR. Então a honra não é pequena. Estar aqui na frente de vocês é realmente um reconhecimento que eu gostaria de pontuar. Mas, enfim, o que falar depois do professor Carmona, né? Aquela história, a gente deve sempre combinar que ele fecha o evento e não que ele abre, porque senão ele muito esvazia as questões que a gente vem a discutir. Mas eu acho que a gente poderia começar fazendo alguns comentários em relação ao contraditório e sobre a possibilidade de requalificação jurídica dos fatos. Eu concordo com todos os comentários que o professor fez em relação ao artigo 10, mas eu puxaria um pouco para o âmbito internacional, em que se divide o contraditório em duas vertentes. No direito de ser ouvido, que é o right to be heard, e na regra da não surpresa, que está no artigo 9 do nosso Código de Processo Civil, que é o no surprise rule. E o contraditório, ele hoje tem uma vertente muito mais significativa no que se refere à regra da não surpresa. Se nós formos nos basear pelas legislações alienígenas, por exemplo, o Reino Unido e a Suíça têm regras específicas no English Arbitration Act e no IPRG, de que se houver o tal conceito de foreseeability, não há necessidade de o árbitro submeter o novo fundamento ao contraditório. Porque se as partes não estiverem genuinamente surpresas, se não for um fundamento totalmente inusitado, não há que se perquirir a nulidade de uma sentença arbitral. E, nesse sentido, quero que a requalificação jurídica do fato não pode ser tida como um elemento de absoluta surpresa que ensejasse uma eventual ação de nulidade sob o direito aplicável suíço ou sob o direito aplicável do Reino Unido. Na França, nós temos uma posição um pouco mais contundente. A requalificação jurídica do fato é permitida e não há, segundo o meu conhecimento, grande celeuma sobre isso. Enfim, dividido o contraditório nessas duas vertentes, a gente tem que enxergá-lo com uma dupla função. A primeira é dar espaço para as partes se manifestarem. E a segunda, acho que é mais importante, é assegurar, por devido processo legal, a inserção de questões novas sem que se exceda o escopo do mandato. Não há, acho que, em primeiro lugar, a menor possibilidade de se pressupor que o conceito, como descrito pelo professor Carmona, aplicável ao judiciário em relação ao iura novo curia, possa ser transposto automaticamente para a arbitragem. Nós acho que nenhum de nós aqui imaginaria um tribunal arbitral com tantos poderes. Eu sinceramente espero que não, porque não é assim que funciona. Ao mesmo tempo em que o árbitro tem diversos deveres, ele também está adstrito a travas extremamente rígidas, cujo desrespeito importa consequências gravíssimas. Do que é que nós estamos falando? De nulidade da sentença arbitral, do não reconhecimento da sentença arbitral em jurisdições alienígenas, ou pior, da não execuibilidade daquela sentença. Então, o maior desafio do árbitro é harmonizar o cumprimento dos deveres com os elementos intrínsecos à arbitragem, sob pena de comprometer a rigidez da sentença arbitral. Que deveres nós podemos aqui elencar? Muito resumidamente, o dever de julgar, artigo 4º da lei de introdução, é o non-liquer, dever de julgar de acordo com a lei, mas não qualquer lei, a lei mais correta, né? E não a lei que as partes o tiverem lhe travado por meio da convenção de arbitragem ou por meio da argumentação deficiente ou manipulatória. Então, enfim, isso a gente tem dispositivo na lei modelo na UNCITRAL, na UNCITRAL Arbitration Rules, tem na CCI, tem na LCA. Em contrapartida ao dever de julgar de acordo com a lei, está o dever de não julgar contra a lei.
Então, enfim, o árbitro precisa encontrar a lei correta enfim, sob pena de chancelar aqui um ato de corrupção, enfim, de ser utilizado como instrumento, como ferramenta de chancela para ato ilícito. Isso se discute tanto agora em corrupção em arbitragem, portanto, aqui fica registrada a importância do correto uso do iura novit curia para que não haja aí um afunilamento proposital de argumentação, de forma que o tribunal não possa, por si, introduzir novas questões. O dever de proferir sentença válida, executável, dever de aplicar o devido processo, contraditório, e de não proferir fora do escopo da convenção de arbitragem. E aí a gente já começa a falar dos elementos intrínsecos à arbitragem, que hoje, se a gente for pegar em Blackerby, Particides, Gaillard, autonomia de vontade, como viga mestra, devido processo, igualdade das partes, contraditório dividido nessas duas vertentes, right to be heard e no surprise rule, e o neutra petita, que é o princípio da congruência e do escopo do mandato. E a correlação entre a sentença arbitral e o pedido. Ordem pública e leis imperativas, há uma discussão se são deveres, elementos intrínsecos à arbitragem ou se são normas de aplicação universal, mas de qualquer forma há que se observar tudo isso. Iura é um fator que garante o equilíbrio entre esses elementos intrínsecos à arbitragem e os deveres dos árbitros. O desafio é conciliar a autonomia de vontade da parte com o cumprimento desses deveres, né? Então, fica claro que para a aplicação salutar do iura novit curia em arbitragem internacional, aliás, até vale mencionar que existe a expressão cunhada iura novit arbiter para efetivamente diferenciar uma coisa da outra, porque a aplicação do iura novit curia na arbitragem requer do árbitro cautelas e habilidades muito mais sofisticadas do que as de um juiz estatal, porque ele não simplesmente tem que conhecer o direito aplicável ao mérito da demanda, a lex arbitri, a lex fori, as possibilidades de uma eventual execução numa jurisdição X, e, enfim, dentro daquilo que o Carmona mencionou, é impossível para um árbitro, conforme sua formação de origem, poder compreender e dar sentido correto à aplicação do direito numa arbitragem internacional, porque não raro há incidência de diversas ordens jurídicas domésticas submetidas à decisão por um tribunal arbitral, com 3 árbitros que podem ter uma origem comum ou origem de formação diversa, mas diferente, mas diversa daquela sobre a qual terão que decidir. Então, essas habilidades muito mais sofisticadas do que a de um juiz estatal estão justamente na sensibilidade de ter clara na sua frente a obrigação de cumprir todos os seus deveres e de jamais extrapolar o escopo do mandato. Acho que com isso eu faço uma pequena introdução, já adiantando os comentários aos pertinentes ensinamentos do professor. Obrigado, Eliana. Para fechar essa primeira rodada, passo a palavra para o Rafael Alves. Obrigado, Sérgio. Inicialmente, eu gostaria de também agradecer o convite que me foi feito pela Comissão Especial de Arbitragem da OAB de São Paulo, e o faço na pessoa do Dr. Rui Dourado, que está aqui conosco, e também queria agradecer ao Sérgio, ao Gustavo, ao Felipe pela organização desse webinar. Como já disse a Eliana, é um prazer estar aqui com todos vocês para discutir um tema que foi objeto também da minha tese de doutorado, né? Além do artigo que o Sérgio mencionou, eu tive a oportunidade de discutir bastante com o professor Carmona, que foi meu orientador, aliás, tem sido meu orientador desde os tempos da graduação. Foram 4 teses já sob orientação dele, ele tem muita paciência comigo. E também, como a Eliana mencionou, eu tive a oportunidade de debater esse tema também com ela em outros eventos, né, no evento do CEBAR, em que eu pude comunicar a minha tese aos associados. Então, poder retomar essa discussão aqui com os colegas é um privilégio, um prazer. Como eu vou começar
pela ordem das exposições, né, com o professor Carmona. Eu concordo, claro, com boa parte do que disse o professor Carmona sobre esse tema, até porque nós tivemos a oportunidade de discutir isso, né, com diversas oportunidades durante meu doutorado, em diversas sessões de orientação. Ele é um tremendo orientador, né? E nas sessões individuais a gente sempre pode dividir nossas dúvidas, nossas inquietações. Foi um diálogo muito franco e muito sincero sobre as questões acadêmicas. Eu também estou de acordo com ele quando ele diz que talvez tenha sido feito um alarde, como ele disse, né, um mítico. Esse debate tornou-se mítico, né, no mundo da arbitragem, com muitos dogmas e com muitas posições acirradas, né? Não acho que seja uma questão muito difícil de resolver. O que eu acho importante é que a gente entenda quais são as nuances dessa discussão na arbitragem. Muitas delas a Liana já pontuou com muita clareza e muita competência. Então, para responder a sua pergunta, Sérgio, inicial, sim, o Iura Nova de Cúria sim se aplica à arbitragem pela lei brasileira, inclusive já foi objeto de julgamento dos tribunais pátrios, inclusive do STJ, e foi justamente essa a decisão, que o Iura Nova de Cúria se aplica sim à arbitragem. Então, podemos falar também no Brasil do princípio Iura Novit Arbiter, como mencionou a Eliana, né? O árbitro também conhece o direito e pode, portanto, aplicar um fundamento jurídico distinto do que as partes alegaram. Então, nesse acordo, né, professor Carmona, inclusive porque já é precedente judicial no Brasil, né? Então, não há nada que impeça o árbitro de aplicar o fundamento jurídico que ele entenda adequado ao caso. O importante é nós separarmos. Então, assim, a formulação da regra geral de que é aplicável não tem muita dificuldade, imagino, né? Acho que já superamos esse passo. O que é importante? Nós entendemos as nuances, as limitações, né? A gradação dessa aplicação desse princípio na prática. É aí que está a chave do debate. Um desses limites, Sérgio, já passando a discutir os demais pontos, um desses limites, a Eliana bem colocou, que é evitar a surpresa, né? Então, essa é uma gradação importante. Talvez nesse ponto, né, o Código de Processo Civil de 2015, que tem mais dispositivos nesse sentido, né? A Eliana mencionou o artigo 9º, o professor Carmona mencionou o artigo 10º, né? Mas são vários dispositivos, além desses, que trazem o princípio da não surpresa positivado. Talvez nesse ponto nós podemos concordar que a arbitragem dialoga com o CPC. Claro que nós concordamos com o professor Carmona quando ele diz que as regras específicas, o regramento específico do CPC não se aplica à arbitragem automaticamente, mas a principiologia sim se aplica. Então, a vedação da decisão da não surpresa, que aliás já era aplicável ao processo civil antes do CPC atual, a vedação da decisão surpresa também se aplica à arbitragem, né, como princípio. Então, essa é uma limitação importante. Por que eu digo isso? Porque ao requalificar juridicamente um pedido, né, ou uma discussão, havendo elementos nos autos que as partes pudessem claramente, né, perceber que a discussão estava posta, ou seja, já estava a discussão posta, ainda que não tenha havido um debate específico sobre uma disposição legal, né, não há nada que impeça o árbitro de decidir com base nesse dispositivo legal que não foi mencionado anteriormente. Se os autos, né, conjunto probatório, os autos, os elementos dos autos permitirem extrair essa conclusão, né? Então, quanto a isso, nós estamos de acordo. A dificuldade existe quando essa requalificação jurídica traz algum elemento de surpresa às partes, quando elas são pegas de surpresa. Olha, esse debate não tinha nem como acontecer aqui nesse procedimento, porque não tinha nada a esse respeito previsto aqui nos autos da arbitragem. Bom, aí talvez seja o caso de, por prudência, consultar as partes previamente. Então, eu faria só essa nuance. Agora, em relação à diferença entre arbitragem e judiciário, né, que a Eliana também tratou, né? Bom, se aplica o princípio na arbitragem, o que diferencia em relação ao judiciário, a sua aplicação no judiciário? Aqui tem um ponto bastante relevante que eu queria mencionar. De novo, pegando os ensinamentos do professor Carmona, tem uma frase dele que eu gosto muito. Já não lembro, professor, onde é que foi que eu ouvi essa sua frase. Se foi nas orientações individuais, nas palestras, na minha banca, não me lembro mais. Mas ele tem uma frase, dentre tantas outras e tantos ensinamentos que eu tive com ele nos últimos 20 anos, tem uma que me marcou em relação a esse tema, que é: o árbitro não tem como missão
fazer justiça? A missão do árbitro é julgar os pedidos corretamente, né? Se ele puder fazer isso fazendo justiça, tanto melhor, né? Mas a missão principal do árbitro, a razão de ser do árbitro é proferir uma sentença, né? E julgar os pedidos que lhes são submetidos. Por que eu digo isso? Para a gente evitar a figura do árbitro justiceiro. É isso que eu queria deixar claro, né? No âmbito do judiciário, é muito comum, os juízes enfrentam isso todos os dias, é muito comum você ter um desequilíbrio entre as partes. As partes não estão em pé de igualdade, né? Normalmente uma parte é mais fraca que a outra, seja em questões econômicas, seja em recursos, seja em representação, seja em atuação. Existe um desequilíbrio, né, de forças. Uma empresa muito multinacional contra um consumidor, enfim. O juiz ele está acostumado a, em alguns casos, né, e ele tem essa função, né, tentar nivelar, né, digamos assim, né, a discussão entre as partes e, portanto, ele atua com mais interferência no contrato, ele supre lacunas do contrato, ele intervém, ele integra, né? Então, o juiz do cível ele está acostumado com essas nuances, né? O árbitro ele não pode fazer isso, porque o árbitro está no mundo da arbitragem, né? A gente já excluiu a arbitragem em relação de consumo, por exemplo, né? Sem que o consumidor esteja amparado e concorde com a arbitragem. Então, a arbitragem, o foco da arbitragem é o ambiente comercial, é a arbitragem comercial, o ambiente privado, em que, via de regra, as partes estão em pé de igualdade, igualmente representadas, bem assessoradas, conhecem os riscos do negócio, assumiram esses riscos conscientemente. Então, o árbitro ele tem menos... Claro, quando for uma situação em que ele tem o dever de suprir uma lacuna ou integrar um negócio jurídico, né, nas hipóteses legais, não há nada que o impeça de fazê-lo, né? Mas, digamos, a vocação do árbitro não é tentar corrigir defeitos ou lacunas ou omissões, né? Ele tende a respeitar as opções das partes. As omissões, às vezes, são propositais, foram negociadas, foram precificadas, né? Então, assim, ele intervém menos na operação e no negócio, porque ele sabe que qualquer interferência dele, árbitro, vai afetar a alocação de riscos e vai afetar a precificação daquele negócio, como foi feita, né? Então, o mundo do árbitro é o mundo da igualdade, né, no ambiente das operações e transações. Nesse contexto, ele tem mais tranquilidade para julgar os pedidos tal como foram formulados e menos propensão a fazer intervenções, né, ou correções de rota. Então, se nesse contexto, ainda assim, o árbitro entender que é importante haver a requalificação, né, para proferir a decisão correta, não há nenhum problema, é aplicável, seguimos adiante. Mas eu queria fazer essa ressalva porque eu não gostaria de ver, eu não defendo isso, pelo contrário, a preocupação do árbitro em tutelar a parte. O árbitro não tem a função de tutelar a parte, não tem a função de corrigir problemas, corrigir defeitos das postulações das partes. Não é esse o seu papel. Inclusive, existem precedentes fora do país em que a parte se queixou, né, do árbitro não ter tutelado a ela mesma, né? Eu me lembro de um precedente nas cortes inglesas a esse respeito, né? O árbitro disse, olha, tinha esse precedente, mas como você não fez a arguição sobre ele, eu vou desconsiderar e vou julgar improcedente seu pedido. E a parte se insurgiu contra isso. Disse às cortes inglesas, olha, o papel do árbitro não é tutelar a parte. Então, assim, se a parte está bem representada, bem assessorada, nós estamos discutindo aqui direitos disponíveis, certo? A base da arbitragem são direitos disponíveis na lei brasileira e nas outras leis também. As partes podem dispor. Se elas dispuseram como elas pretenderam, né? E essa disposição também ocorre durante o processo arbitral, né? O princípio dispositivo também decorre disso, né? Você pode dispor de direitos ao longo do processo. Não venha depois reclamar do árbitro de não ter dado a decisão porque você não fez a postulação correta. E acho que isso tem a ver com o que disse a Eliana do excesso de mandato, né? Que é outra limitação importante à ordem noctíria. Pode haver requalificação, mas não pode haver excesso de mandato. O professor Carmona bem ressaltou esse ponto quando ele faz a distinção entre fundamento jurídico e fundamento fático, né? Então, você não pode ir além do que as partes pleitearam, porque senão seria extra petita, ultra petita. Então, o mandato do árbitro é muito claro. Dentro daquele mandato, se ele achar que é o caso, né, de requalificar para proferir a decisão correta, que assim o faça, evitando apenas a decisão surpresa, né? E quando for haver alguma surpresa,
ou na dúvida a esse respeito, consulte as partes previamente. Agora, ele não pode extrapolar aquele mandato e pretender ir além do que as partes estão postulando. Então, para mim, esse limite também é bastante importante e acho que traça aqui uma distinção em relação ao Poder Judiciário, né? Que os juízes têm mais essa função porque eles estão num ambiente de muito mais desigualdade entre as partes do que os árbitros estão acostumados. Então, só queria fazer essa ponderação e dizer que, em linhas gerais, estamos os três de acordo, pelo menos nesse primeiro tópico que foi colocado para debate. Sérgio. Obrigado, Rafael. É muito interessante esse ponto que você mencionou, né, de que o árbitro ele não deve fazer justiça. Eu estava lendo um artigo recente sobre isso, falando do judiciário em geral. O juiz, nem o árbitro, nem o juiz tem a tarefa de fazer justiça. A justiça é de Deus, né? A tarefa do juiz e do árbitro é aplicar o direito. Até porque também eu lembro o professor Carmona já comentando numa palestra o que seria justiça, né? No judiciário, uma decisão de primeira instância, confirmada em segunda instância, vai para o STJ e depois em embargos de divergência ela é alterada. Essa última decisão, porque é a última, seria a mais justa, porque prevalece sobre todas as outras. Então, o conceito de justiça realmente ele é muito subjetivo, né? Eu acho que, como foi mencionado aí pelo Rafael, a resposta a esse primeiro tópico ficou bem clara, né? Há um consenso entre os três palestrantes. O princípio do iure novit curia se aplica na arbitragem, mas não igualmente como se aplica no judiciário. E aí, eu tenho uma pergunta antes da gente partir para o próximo tópico. Talvez até possa fazer essa pergunta para o Carmona, porque ele mencionou isso de forma mais específica. Cabe ao árbitro, o árbitro tem essa prerrogativa de fazer a requalificação jurídica dos fatos. A dificuldade, acho que muitas vezes se enxerga nisso, o que seria exatamente essa requalificação jurídica? Ou seja, seria simplesmente aplicar um dispositivo legal diferente daquele discutido pelas partes, ou seria algo maior, né? Tem um artigo do professor José Rogério Cruzitucci sobre esse tema, em que ele dá um exemplo, e ele diz, então, que uma requalificação jurídica seria, por exemplo, num caso em que se discute coação e vem-se a entender ao final que seria o caso de simulação, e que não há nenhum problema nisso. E aí ele traz um outro conceito que seria alteração do regime jurídico aplicável ao caso. Então, por exemplo, se o julgador não só alteraria o dispositivo de lei, mas entende que naquele caso seria aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que jamais foi debatido e traz no seu escopo um regime completamente distinto, aí sim ele deveria certamente ouvir as partes antes de proferir uma decisão. Então, eu entendo que essa linha é muito tênue, né? E Barbosa Moreira tem uma definição muito boa que fala que o rótulo não altera o conteúdo da garrafa, né? Então, não é porque você coloca um rótulo de Bordeaux numa garrafa de refrigerante que ela passa a ser vinho. Então, certamente, quando a parte se equivoca no nome, parece que é uma mera correção pelo árbitro. Mas qual que é a linha? Quando que se atinge uma linha de que a mudança é tão drástica em que as partes precisam ser ouvidas para evitar aí depois um comprometimento da sentença? Eu acho que nesse ponto o Rafael tá correto. Quer dizer, desde que o rótulo não altere o produto, o rótulo da garrafa não altere o produto, nós estamos todos de acordo. Quer dizer, o juiz não precisa se preocupar em dar vista às partes ou estabelecer debate. Mas o que significa exatamente isso? Significa que aquela discussão que as partes produziram, as provas que elas predispuseram, serve tanto para um rótulo quanto para outro rótulo. Agora, imagine você o seguinte, eu estou discutindo um contrato de locação e o árbitro acaba dizendo o seguinte, olha, pelo que vocês estão dizendo aqui e pelas provas que produziram, isso não é um contrato de locação, isso é um contrato de parceria. E, portanto, o pedido que vocês estão fazendo depende de outro tipo de prova. Não apenas o inadimplemento do pagamento da renda mensal, mas o inadimplemento de obrigações colaterais, ou de obrigações que eu reputo principais de uma parceria e que nada teriam a ver com o contrato de locação. Então, nesse caso, toda a discussão das partes e as provas produzidas, inclusive os ônus probatórios, podem ser modificados. Essa é uma decisão surpresa que tem que ser evitada. Então, se o árbitro percebe que a discussão das partes está errada e as provas que elas produziram por coincidência também, ou por consequência, também estão equivocadas, esse é um processo inteiro inútil.
E o processo não pode ser inútil, o processo é instrumental. Então, neste caso, a qualificação ou a requalificação invalida o próprio contraditório. A rotação do contraditório foi uma e deveria ter sido outra. Então, nesse caso, o juiz não pode julgar segundo as provas que as partes produziram. Mesmo considerando, porque as colocações do Rafael são interessantes. Ele, na verdade, as colocações que ele faz acabam trazendo 3 ordens diferentes de raciocínio. O primeiro, quem é que manda no processo arbitral? As partes ou o juiz? É uma pergunta que já foi feita à CCI há muitos anos atrás. Hoje eu consigo responder essa pergunta com tranquilidade. São as partes, vírgula, mas os árbitros vão interferir. Quer dizer, o processo é das partes, verdade. Entretanto, o árbitro tem que julgar. E para julgar, eventualmente ele pode chegar a este tipo de beco sem saída. As partes são tão desavisadas que elas estão discutindo uma relação jurídica que não existe. Elas discutem uma locação que não há. Então, eu não posso julgar locação, embora as duas partes entendam que estão discutindo uma locação. Elas, na verdade, pelos fatos que me foram trazidos, estão discutindo parceria. Então, ao requalificar, eu digo, olha, partes, discutam agora a parceria. Não é uma questão só de aplicar um dispositivo diferente, perceba? É uma coisa completamente diferente. É requalificar ou reestruturar o processo. Reestruturar, inclusive, os ônus probatórios e a distribuição dos ônus probatórios. O segundo ponto que o Rafael acaba também provocando é a gente estabelecer qual é a utilidade da publicidade da arbitragem. Quer dizer, se realmente cada caso é um caso e as partes querem que aquele painel resolva aqueles pedidos, não adianta nada eu estabelecer a publicidade para saber que aquele painel decidiu a questão no sentido X ou no sentido Y. Tem muita gente discutindo isso em matéria societária. Seria importante que determinadas câmaras que utilizam ou que coordenam processos em matéria comercial ou societária divulgassem as suas deliberações. Desculpe, eu não tenho... acho que não. Se eu tiver um painel composto, por exemplo, pelo professor Guerreiro, pela Paula Forgione, pela professora Sheila da São Francisco, o que eles disserem, para mim, vai ser muito importante. Mas se eu tiver um painel composto por Zé Mané, por Cicrano e Beltrano, que relevância eu tenho que o Cicrano, Beltrano e Zé Mané pensam a respeito do mundo, enfim, das flores, das abelhas, do céu, da terra e do mar? Nada. Então, essa publicidade, e isso vai mostrar que os precedentes na arbitragem têm uma aplicação muito subsidiária. Nada tem a ver com os precedentes da maneira como o Código estabeleceu. Se é que o Código estabeleceu alguma coisa em matéria de precedente. Porque o que o artigo 926, 927 imagina que seja precedente é alguma coisa completamente fora de prumo. Quem escreveu esses dispositivos nunca estudou precedente na vida, porque aquilo lá não tem nada a ver com precedente. Mas, enfim. E depois ele fala em mecanismo de compensação, que é outro mito do processo. Igualdade das partes não existe em lugar nenhum. Lugar nenhum. No processo também elas são totalmente diferentes. Só que no processo eu tenho um mecanismo de compensação para tentar fazer com que haja paridade de armas. Na arbitragem eu não tenho. E isso pode chegar a limites bastante importantes. Por exemplo, a impecuniosidade pode fazer com que uma parte não possa sequer instaurar uma arbitragem. E aí eu vou responder, como nós já ouvimos alguns governantes mundo afora dizer, e daí? Quer dizer, e o que acontece? Se eventualmente eu não puder pagar as custas da arbitragem? Nada, não vou conseguir instaurar uma arbitragem. Então posso ir para o Poder Judiciário? Não pode. Então vou ficar sem tutela? Vai. Por quê? Porque você optou pela arbitragem, ela é facultativa, você fez porque quis. Então não tem remédio para isso. Tenta procurar um financiamento, tenta parcelar as custas, mas este é o limite. Então, quero deixar muito claro, nós estamos tratando de um sistema diferente do sistema judicial. É jurisdição, sem dúvida nenhuma, mas são sistemas diferentes, com propósitos diferentes. Aplicar o Código de Processo Civil na arbitragem é tentar encaixar o quadrado no redondo. É isso. Convidar a Eliana para comentar nesse tema também. A gente estava falando antes da webinar sobre requalificação jurídica, né? Acho que a Eliana pode fazer. Tocáveis as observações do Carmona.
Mas acho que para conversar sobre requalificação jurídica dos fatos, a gente tem que novamente olhar para as vertentes que nos travam em relação ao cumprimento dos deveres dos árbitros e às travas para a proteção da rigidez da sentença. Bom, primeiro, acho que a gente tem que superar a questão do contraditório. Contraditório não é absoluto. Antes de falar isso, acho que eu vou fazer um paralelo com a teoria da substanciação do Código de Processo Civil. Na arbitragem, nós não vamos ter essa aplicação em amplo espectro, justamente por causa dessas travas. Tá? E sendo o iura novit curia uma atividade meramente processual, a subsunção do fato à norma, e se a norma não estiver acorde com o fato, o juiz poderia requalificá-la, nós temos que transpor esse raciocínio para o âmbito da arbitragem, com todas as travas e com todas as particularidades que a gente descreveu anteriormente, tá? Então, dito isso, será que o contraditório é um dever? Não é. Não é um direito absoluto da parte, é uma faculdade tanto do juiz quanto vai ser do árbitro. Todas as vezes que se for introduzir uma nova questão por intermédio do tribunal arbitral, há que se ter em mente que essa questão vai favorecer uma das partes enquanto vai desfavorecer a outra. Então, isto só já mostra que deve ser feito com muito cuidado para que não haja antecipação de um eventual entendimento do tribunal arbitral, um pré-julgamento e, enfim. Nesse sentido, o tribunal estaria suprindo uma deficiência argumentativa da parte, jogando-lhe um colete salva-vidas, que é o que diz Christian Alberti, que não se pode fazer de jeito nenhum. E por uma questão óbvia, isso violaria a igualdade das partes, que é um dos elementos intrínsecos da arbitragem mais significativos, se a gente for imaginar dentro do devido processo legal, a sentença seria anulável por não cumprir o devido processo legal. Então, excedeu-se o espaço que o árbitro tinha para inserir a questão nova por conta de um contraditório mal lançado. Isso pode acontecer. Outra coisa, no sentido de o contraditório não ser absoluto e não poder ser dado infinitamente. Tem uma menção muito interessante sobre o Zeno Paradox, num caso ICSID bem famoso, que é o Tsai Yap-chun contra a República do Peru, em que se faz uma comparação muito interessante. A sentença foi submetida à anulação por falta de contraditório, e de fato o tribunal arbitral naquele caso tinha repetidas vezes submetido a nova questão, a contraditório, etc. E é a comparação que o filósofo Zenão, grego, faz com o lançamento de uma flecha. Entre o momento do lançamento da flecha até que ela atinja o seu alvo, ele pressupõe que há diversos momentos estratificados como se fossem fotografias. Cada fotografia corresponderia ao momento em que se parou a arbitragem para se conceder o contraditório. Ora, se conceder o contraditório infinitamente, jamais a flecha vai chegar ao alvo, o que significa que jamais o tribunal arbitral estará em condição de proferir uma sentença arbitral. Então, qual seria o limite do contraditório? É o limite do devido processo. Se o devido processo não sofrer ofensa, ou se a requalificação jurídica do fato não constituir elemento surpresa à parte, se não houver excesso de escopo de mandato, se não for um argumento completamente inusitado e imprevisível, como esse que o Rafael muito bem descreveu, e se não extrapolar nem o escopo do mandato e nem os limites do pedido, talvez não seja o caso de se conceder o contraditório, porque talvez a parte jamais possa sustentar legitimamente o elemento surpresa único que lhe qualificaria para uma ação de nulidade da sentença arbitral. Então, há que se ver com grano Salles a questão
do contraditório especificamente para a requalificação jurídica do fato, porque em algumas oportunidades em que se levanta a questão nova no decorrer do procedimento arbitral, pode haver um risco muito grande de a suspeita de imparcialidade, suspeita sobre a imparcialidade do tribunal arbitral, de favorecimento da parte, etc. Enfim, a sentença será nula de qualquer jeito, mas não por ofensa ao contraditório, porque o contraditório tenha sido atabalhoadamente e indevidamente aplicado pelo tribunal arbitral. Acho que eram esses os comentários. Obrigado, Eliana. Passar a palavra agora para o Rafael. O bom de falar por último, Sérgio, é que os demais palestrantes costumam cobrir tudo já, né? Eu não tenho muito mais a acrescentar, além de algumas concordâncias e mencionar alguns pontos de ponderação, né? Voltando ao que disse o professor Carmona, eu não poderia concordar mais com a questão da impecuniosidade, é um bom exemplo, né, de como a arbitragem se diferencia do Poder Judiciário. Nós não temos advogado dativo na arbitragem, nós não temos defensoria pública na arbitragem. Se a parte fez a opção pela arbitragem, contratou livremente, exercendo a sua autonomia da vontade, como disse a Eliana, ela tem que ter ciente que é um pacote que tem riscos, inclusive os riscos financeiros, né? Então, aqui mostra bem o desnível, a diferença em relação ao Poder Judiciário, que tem outras regras a esse respeito, né? Mas isso também se aplica a outras questões, né, e princípios também aplicados à arbitragem, como, dentre eles, a discussão do Rio de Cura que a gente está fazendo aqui agora. E sobre a questão da publicidade, eu também concordo com o que disse o professor Carmona. Eu não sou contrário, tá? Vamos deixar fazer esse rodapé desde logo. Eu até vejo com muito bons olhos as novas políticas e práticas das câmaras de tornar públicas as sentenças arbitrais, cada qual no seu momento, cada qual com o seu critério. Eu vejo com bons olhos a transparência da arbitragem crescendo. Mas eu não poderia concordar mais com o professor Carmona quando ele diz que isso não quer dizer que uma sentença arbitral vai criar precedente, que vai vincular outro tribunal arbitral. Não existe a jurisprudência arbitral, tal como existe no judiciário, não existe na arbitragem. Por que não? Esse é um ponto importante que volta de novo ao papel do árbitro, né? Qual é a missão do árbitro, afinal? O árbitro não tem um dever perante a sociedade toda, como tem o juiz. O juiz é um agente do Estado, né? O Estado juiz. O juiz tem como dever zelar pela integridade do ordenamento jurídico, pela forma como o direito é aplicado, né? O judiciário tem essa função como instituição e o juiz individualmente também tem essa função, né, de zelar pela aplicação do direito para a sociedade. E o árbitro? Não, o árbitro tem a missão de julgar o caso para aquelas partes. Essa é a sua missão precípua, né? Claro que ele também tem ao exercer essa função de resolver conflitos individuais, também tem uma dimensão pública. Eu não quero tirar a dimensão pública do papel jurisdicional do árbitro, também tem. Mas essa função pública é acessória, é secundária. A função principal do árbitro é privada. É uma justiça privada, é uma justiça particular. Ele está sendo contratado pelas partes para dar a decisão correta, ou a mais correta possível, como ele entende, né, para aquele caso específico. A gente não pode perder de vista nunca isso, porque se a gente começar a perder de vista isso, os usuários da arbitragem, as empresas, os cidadãos, vão pensar, será que vale a pena ir para a arbitragem? Quer dizer, eu contrato a arbitragem desde o início pensando nisso, eu quero alguém que possa me dizer quem é que tem razão e julgue os pedidos corretamente, aplicando o direito corretamente. Essa é a ideia, né? E não qualquer outra preocupação, né, em relação ao que acontece no entorno do conflito. Então, por isso até, fazendo eco ao que disse o professor Carmona, por isso até que o que decide um tribunal num caso não vincula outro. Claro que as partes e seus advogados estão livres para poder utilizar o elemento de persuasão que consta numa sentença arbitral para tentar convencer o tribunal de outro caso. Até aí tudo bem, não tem nenhum problema em relação a isso. Mas não venha a esperar que o tribunal decida igual, mesmo que tenha um árbitro que integre os dois painéis, os dois tribunais. Isso não quer dizer nada. O árbitro ter julgado X num caso não obriga ele a julgar X num outro caso. Até porque, aqui vai outra nuance da arbitragem em relação ao Poder Judiciário.
é muito difícil ver um padrão repetido na arbitragem, num caso. Muito, muito difícil. No judiciário, a regra é a massificação, certo? E a repetição. Se você pegar os processos judiciais, a imensa maioria deles são repetitivos, seja questões de fato, seja questões jurídicas, né? Ou seja, é possível ter um padrão no judiciário. Por isso, até os mecanismos do CPC de 2015 para coletivizar, para julgar os repetitivos, etc. e tal. Então, isso tem movimento acontecendo no judiciário. E na arbitragem? Olha, na minha experiência profissional, como árbitro e como advogado, eu nunca vi um caso parecido com outro. Claro, alguma questão jurídica ou fática, você pode ter em comum uma ou outra questão. Mas são tantas questões num caso. Um caso tem 50 questões de fato e outras 50 questões de direito. As arbitragens são complexas, via de regra. Então, imaginar que um caso pode guardar similitude com outro a ponto de demandar um julgamento igual por um suposto dever de coerência do árbitro ou do estudo da arbitragem é uma falácia, está completamente equivocado. Está completamente equivocado. Até porque, se você muda uma dessas variáveis, uma questão de fato, uma questão de direito, já muda todo o resultado, né? Então, isso também é importante para diferenciar. Imagino que boa parte da audiência também está acostumado com o nosso contencioso civil forense, né, o judiciário, para entender que na arbitragem existe uma outra cultura, uma outra mentalidade, um outro contexto, um outro ambiente, né? Embora exista uma comunicação muito bem-vinda de uma esfera para outra, né, especialmente na parte principiológica, é preciso fazer adaptações. Eu só estou fazendo basicamente eco ao que disse o professor Carmona já a esse respeito, né, que acho muito bem colocado. E no Nova de Cúria essa discussão também entra, né? Também entra. Então, sobre a hipótese que ele mencionou do contrato de locação, por exemplo, né, de não ser contrato de locação, aqui eu acho que poderia ter dois desfechos. Depende do caso concreto, evidentemente, né? Mas dois desfechos. Ou o julgamento de improcedência de quem pediu errado, com tranquilidade, sem peso na consciência, porque, de novo, não tem sentido você imaginar que tem um dever de tutelar as partes, né? Então, esse é um cenário possível. Assim como também é perfeitamente possível o cenário 2, que o professor Camoni mencionou, que é, bom, eu vou ter que requalificar. Eu árbitro, entendo que eu devo requalificar, né? Para fazer isso, eu vou abrir o contraditório, porque o que tem nos autos é uma outra coisa, não é essa outra discussão da parceria, por exemplo, né? A beleza da arbitragem é que o árbitro pode seguir um caminho ou outro. Isso que eu acho importante. Quando a gente discute Nova de Cúria, a Eliana bem colocou esse ponto também. Não existe um dever do árbitro em seguir por um caminho ou por outro. Existe uma faculdade, um poder. Aliás, na minha pesquisa para o doutorado, eu analisei vários sistemas jurídicos, né? Na versão publicada acabou não saindo, mas na versão original consta, o Camona lembra bem dessa discussão lá. Eu pude notar dois traços comuns, assim, independentemente se é civil law, common law, Inglaterra, França, Estados Unidos. Tem um traço comum nessa discussão, que é, primeiro, evitar a surpresa. Acho que é uma preocupação de todos os sistemas jurídicos evitar a surpresa, a gente já falou sobre isso, né? E o segundo, com exceção da Suíça, talvez, né, que na arbitragem internacional tem um mandamento mais duro para o árbitro, de ser, você deve aplicar o Nova de Cúria na arbitragem internacional, né? Com essa exceção, que, salvo engano, está sendo também mitigada e ponderada mais recentemente, né? Mas talvez com essa exceção, os demais sistemas tendem a abraçar a faculdade do árbitro, o poder do árbitro de fazer uma coisa ou outra. Por quê? Porque no ambiente da arbitragem internacional, a Camona bem colocou isso, os árbitros têm culturas jurídicas distintas, né? Obrigar ele a fazer uma coisa ou outra contra a própria formação jurídica, contra o que as partes esperam, e tentar engessar e criar um sistema rígido a esse respeito do Nova de Cúria, vai dar problema. Vai dar problema. Porque o árbitro tem que ter o cuidado de entender qual é a cultura em que ele está inserido, de onde vêm as partes e seus, né, as partes, seus advogados, como é que está a Constituição do Tribunal Arbitral, para evitar dar uma decisão que vai ser uma decisão disparatada, né? Qualquer posição, como eu disse no começo, né, qualquer posição muito dogmática sobre o Nova de Cúria, dizendo deve ser assim ou deve ser assado, né, corre o risco de trazer essa frustração dos usuários, não porque perderam o caso, mas porque teve um elemento de surpresa que não estava previsto, né? Então, o ideal no Nova de Cúria é sempre ir pelo caminho do equilíbrio, da ponderação,
tornando sempre, sai das regras rígidas e duras, tornando sempre uma faculdade, né, um poder do árbitro, permitir que ele faça isso, com alguns cuidados que a gente já mencionou, mas sem nenhuma imposição. Acho que com isso também eu faço o eco que disse a Eliana nas ponderações dela sobre contraditório, devido processo, né, onde é que estão os limites, né, a esse respeito. E só um fechamento, eu também tenho feito pesquisas mais recentemente sobre o chamado due process paranoia, né? A paranoia devido ao processo legal. Em arbitragem internacional, tenho feito com vários colegas mundo afora essa pesquisa. E para nossa, não sei se surpresa, mas para nossa tranquilidade ou alívio, nós temos percebido que as cortes domésticas, os judiciários locais, têm sido muito refratários a acatar alegações de violação devido ao processo. Como você pode imaginar, a parte que perde vai para o judiciário normalmente pedindo anulação da sentença e sempre tem uma discussão de due process, né, de violação devido ao processo. Tem outras alegações e sempre está lá a ordem pública violada e o devido ao processo violado. Para nossa tranquilidade, a pesquisa revelou que são muitos raros os casos em que o judiciário local acata essa alegação e anula a sentença. Então, os árbitros, nós árbitros, e também os advogados que postulam arbitragem, podem ter a tranquilidade de que não será qualquer alegação de violação devido ao processo que poderá ensejar a nulidade da sentença arbitral, né? E aí faço eco ao que disse a Eliana sobre é preciso estabelecer alguns limites. Achar que o contraditório pode se estender ad infinitum, evidentemente não faz o menor sentido. O árbitro não pode ter receio de julgar e de ficar estendendo o contraditório, senão a arbitragem não tem fim, como ela disse, né? A flecha não chega nunca no alvo. Então, a boa notícia é que o Poder Judiciário, tanto no Brasil, nas diversas instâncias, quanto no exterior, nessa pesquisa que eu participei, indica que é muito difícil conseguir anular uma sentença arbitral por alegação de violação ao contraditório, por exemplo. Então, isso nos dá o conforto de poder, nessa discussão do Iura Not Curia na arbitragem, perceber que as requalificações admitidas, né, como disse o professor Carmona no começo, tendem a ser preservadas pelo Poder Judiciário posteriormente. Acho que com isso eu queria fazer o fechamento desse ponto. Obrigado, Rafael. Até quero pegar um gancho no que você estava falando dos poderes e das faculdades do árbitro para poder introduzir um outro tópico para a discussão nossa. Para mudar um pouco a dinâmica do webinar, eu vou começar esse tópico novo com a Eliana e aí a gente faz o Rafael e o Carmona na sequência. Carmona mencionou, inclusive, mais cedo, né, a arbitragem é das partes ou do árbitro. E que é das partes, vírgula, mas o árbitro vai interferir. E uma discussão nesse tema, e eu coloco para o debate de vocês, é se as partes podem limitar a aplicação do princípio Iura Not Curia por convenção, seja na cláusula de arbitragem ou no termo, na ata de missão. E junto com esse tópico, eu já introduzo aqui uma problemática para fazer um link com a pergunta que o Gustavo colocou no chat, que é se, havendo essa convenção das partes, haveria alguma problemática caso houvesse uma limitação dos poderes constitucionais, por exemplo, se as partes convencionarem que naquela arbitragem o árbitro não poderá declarar inconstitucionalidade de nenhuma norma ou não poderá aplicar normas constitucionais. Ou seja, qual que seria o limite? Se for possível essa convenção das partes, qual que seria esse limite? E passo a palavra para a Eliana iniciar a discussão. Obrigada, Sérgio. Que há que se examinar essa questão com muito cuidado. Em princípio, a vontade das partes não pode limitar a incidência de normas de ordem pública ou de leis imperativas. A autonomia da parte do artigo 2º da Lei de Arbitragem, ela é relativa. Ela é voltada ao direito aplicável à sede da arbitragem, a determinadas questões procedimentais, mas ela não pode simplesmente e livremente escolher que parte do ordenamento jurídico ela pode aplicar ou não. Ela pode dizer, olha, aplica-se a este contrato a CISG, por exemplo, não há problema algum, mas
assim, dizer taxativamente que o árbitro está proibido de examinar esta ou aquela questão é até um pouco perigoso. Em arbitragem internacional isso até acontece, mas que o problema cresce quando se trata de arbitragem internacional. Por quê? Porque é normal identificar-se várias ordens jurídicas aplicáveis ao mesmo procedimento. Em várias ocasiões, os árbitros nem sequer estão familiarizados com o sistema legal que são obrigados a aplicar, têm uma nacionalidade diferente ou têm um direito de formação diferente. As diferenças entre common law e civil law levam a métodos de interpretação diferentes, a posições completamente diferentes na condução e na aplicação das leis. Enfim, no common law tende-se a seguir um sistema muito mais adversarial, o approach law as effect, inclusive, limita bastante, enquanto que em civil law o sistema mais inquisitorial torna o árbitro um pouco mais ativo, mas enfim, é impossível conceber que um árbitro conheça todas as leis aplicáveis a uma disputa internacional. E justamente porque eles não conhecem, então as partes vêm com aqueles inúmeros pareceres jurídicos que aí sim suscitam muito mais dúvidas do que resolvem problemas. Então, enfim, vamos nos lembrar aqui que as partes não escolhem o árbitro só pelo que ele sabe de direito, porque muitas vezes elas só acham que ele sabe de direito. Elas escolhem pelas características intuito personae, pela experiência prática, pelo senso de justiça, pela reputação. Até tem um artigo muito interessante do Leonardo Furtado a esse respeito. Mas o problema aqui raramente é aplicar ou não o iura novit curia. Vamos nos lembrar que nós estamos falando de surpreender ou não a parte. Então, por exemplo, se houvesse uma limitação de aplicação pura e simples do iura novit curia, a gente escreve no termo de arbitragem que ao tribunal arbitral é vedado inserir questões novas, ponto. Qual seria, por exemplo, a razoabilidade de se discutir tanto sobre lei aplicável, que é bem comum em arbitragem internacional, num caso em que, se os árbitros não encontrarem resposta para o problema, não vão poder recorrer ao iura novit curia? Isso é uma manipulação que me parece um pouco radical, um pouco direcionada para que o tribunal arbitral conclua por um determinado caminho. Então, enfim, um pouco estranho. Outra coisa, se o árbitro se deparar com hipóteses de aplicação de lei imperativa, ele vai precisar derrogar a lei de escolha das partes, enfim, como? Sem incluir a questão nova ou com o risco de tornar a rigidez da sentença uma ficção, enfim, tudo errado. Então, por uma questão lógica, me parece que o tribunal não pode estar adstrito unicamente ao conjunto de normas referido pela parte. Isso está, inclusive, numa das recomendações da International Law Association, de 2008, a recomendação número 7. O conjunto de normas não vincula ao árbitro. Isso está nos princípios alien droit. Enfim, as partes, o que acontece? Poderiam, em conluio ou não, por medida estratégica, restringir propositadamente o universo de elementos do árbitro, de forma a conduzi-lo àquele resultado manipulado, resultado esse que não teria sido obtido caso o árbitro tivesse esponte sua realizado o devido exame das ordens jurídicas pertinentes e, então, submetido ou não à consulta das partes, conforme a necessidade, né? Então, vejam, a argumentação de direito fornecida pela parte, ela é a primeira fonte de informação do árbitro. Mas ela não funciona como elemento restritivo da sua convicção. Senão, a arbitragem estaria ali servindo a um propósito espúrio da parte, que é o que o Ricardo Apriliano tanto nos chama a atenção para evitarmos. Tá? E, enfim, se o árbitro tiver que deixar de avaliar possibilidades de aplicação de uma miríade de normas por limitação da parte, ele pode acabar proferindo uma sentença que não vai se harmonizar com a ordem jurídica interna nenhuma. Então, ela não vai ser válida, ela não vai ser exequível e ela não vai poder ser reconhecida em local algum.
vamos nos lembrar aqui que o árbitro tem o dever de decidir de acordo com a lei, deveres que pressupõem o não menos importante dever de não decidir contra ela, né? Então, enfim, se no caso nós tivermos aqui possibilidade de falar sobre ora novit curia em termos de autonomia de vontade da parte, então que a parte faça inserir no termo de arbitragem uma eventual condição ao contraditório no caso de o tribunal inserir novas questões, mas enfim, isso também traz aquele outro risco que nós já mencionamos anteriormente, de o tribunal, em pretendendo inserir novas questões, submeta a contraditório uma questão que teoricamente não seria objeto. Então, enfim, todas as guidelines conhecidas acabam apontando no sentido de que uma consulta prévia às partes seria recomendável. Mas não há vinculação, não existe regra estanque de que se não houve contraditório, então houve violação. Muito pelo contrário, a preservação aqui é não surpreender a parte. Por quê? Porque a parte precisa ter espaço para argumentar ou a constituição, o fato constitutivo do seu direito ou desconstitutivo da parte contrária, e se isso não tiver sido violado, não há necessidade de contraditório. Agora, a vedação à aplicação do ira novit curia interrompe o processo lógico de convencimento do árbitro, que se houver algo que ali se não houver nada que ele encontre como fundamento de convencimento e não puder inserir essa questão, então o que se vê aí é um problema bastante sério, porque o árbitro não pode se abster de julgar de maneira nenhuma. E se ele não pode encontrar o fundamento que considera correto para utilizar como fundamentação, há aqui um nítido propósito inadequado do processo lógico do próprio tribunal arbitral. Então, se há aí alguma ideia de limitação da aplicação do ira novit curia, que ele seja muito sutil e que as partes, e que não seja inserido ali como um obstáculo qualquer para que o árbitro tropece, então a parte possa utilizar como um fundamento fabricado para uma futura ação de anulação. Obrigado, Eliana. Passo a palavra para os comentários do Rafael. Obrigado, Sérgio. Eu concordo com a Eliana de que essa disposição na cláusula, no termo, indicando que não se aplicaria naquela arbitragem específica o ira novit curia ou o ira novit arbiter, não é recomendável, né? Acho que não tem por que ficar amarrando o árbitro com cláusulas que modifiquem as regras aplicáveis ao julgamento e ao processo. Então, está longe de ser recomendável. Eu tenho só uma ponderação, que talvez contrariamente à Eliana, se as partes inserem isso e os árbitros aceitam, eu não vejo nenhum problema per se. O que vai acontecer é que vai ter, se o árbitro entender que está mal qualificado juridicamente, e ele tenderia a requalificar, se tiver essa disposição no termo proibindo que ele o faça, ele vai julgar improcedente. Na nossa discussão anterior, de ter aqueles dois cenários, né, da locação virar parceria, o árbitro pode julgar improcedente ou requalificar e ouvir as partes, né, como o professor Camona ponderou. Se tem no termo uma disposição que impede o árbitro de requalificar, ele julga improcedente. Então, ele elimina o segundo cenário e fica só com o primeiro cenário. Então, eu não vejo uma vedação. É de todo inapropriado, não recomendável, inadequado. Mas se as partes querem fazer isso, não tem problema. O árbitro vai julgar, alguém vai sair prejudicado de colocar isso lá, no final das contas, né? Se tiver uma requalificação pendente. Eu acho importante separar, no tema dos atos de disposição das partes, né? As partes podem dispor na arbitragem muito mais do que o processo. Talvez hoje, com 190 do CPC, seja mais equilibrado, mas o poder de disposição das partes na arbitragem é muito amplo. Tem alguns limites. Por exemplo, a prova tarifada na arbitragem é vedada, porque tem o livre conhecimento do árbitro. A parte não pode colocar pesos nas provas. Documental vale tanto, testemunhal vale tanto. Então, a prova tarifada, as partes não podem estabelecer regras sobre isso, porque é vedada no ordenamento. Então, tem alguns limites na lei de arbitragem, né? O principal limite é o devido processo,
dentro dele, igualdade, contraditório, livre conhecimento e por aí vai. Então, preservar desse limite devido ao processo e também da ordem pública, né, que é sempre um limite implícito, importante de dizer, as partes podem dispor, por exemplo, sobre regras de julgamento. E aprendi muito com o professor Carmona, discuti muito isso com ele. Né? Ônus da prova. A alocação do ônus da prova, as partes podem inverter o ônus contratualmente, pode estabelecer que uma parte tem ônus maior do que a outra. Por que não? São regras de julgamento. E o árbitro vai julgar de acordo com aquelas regras que as partes expuseram. Né? Então, talvez nessa chave entre o Ionav de Cúria, que, de novo, acho completamente equivocado colocar algo nesse sentido, mas se colocar, em princípio, não há nada que impeça de ser feito, a meu ver. Né? Aliás, eu já vi isso acontecendo. Tá? Eu já vi casos em que as partes tentaram colocar no termo de arbitragem limitações ao árbitro nesse sentido. O que não pode acontecer, e aí pegando o seu segundo ponto, né, que acho que é a pergunta do Gustavo, e aí, enfim, concordo inteiramente com o que disse a Eliana, o que não pode acontecer é as partes retalharem o direito aplicável. Por exemplo, se aplica o direito brasileiro, exceto a Constituição. Árbitro, esqueça a Constituição. Por que eu acho que isso é mais complicado? Né? Porque aí não é regra de julgamento, aí está afetando diretamente o mérito, o julgamento do mérito do caso. Por que é complicado? Porque eu não sei o que é o direito brasileiro sem a Constituição Federal. Existe esse direito sem a Constituição Federal? Acho que não. Ou você diz, não, aplica só o Código Civil esses dispositivos aqui, os outros não. A leitura sistemática do Código, como é que eu faço? Esqueço isso também. Você começa a entrar numa nuance, além de não ser claramente não recomendável fazer isso, né? Você vedar esses poderes ao árbitro, você não pode analisar a questão constitucional. Por que não? O árbitro raramente faz isso. Raramente a arbitragem tem uma questão constitucional. Eu nunca vi na prática ter uma questão relevante que envolva diretamente e seja definidor do caso. Tá? Vamos colocar esse dado da realidade. Mas uma vedação que o árbitro faça isso, em tese, em teoria, pode criar uma dificuldade. Você pode estar levando a arbitragem toda para anulação, né, para uma unidade importante, qualquer sentença que venha do árbitro. Porque se você retalha o direito aplicável, essa norma sim, aquela lá não, essa aqui de ordem pública, que até estaria fora da disposição das partes, como bem disse a Eliana, ou essa norma cogente, você vai tirar ela, mas ela tem incidência automática imediata. Como é que você tira? Está fora da disposição das partes, né? Como é que você tira um corpo inteiro de normas jurídicas? Então, assim, esse tipo de vedação na convenção, ou no termo de arbitragem, que é parte integrante da convenção, né? Aí eu acho mais complicado, porque aí entra talvez uma violação do livre convencimento do árbitro, na forma como ele tem que julgar. Você está amputando o árbitro, no fim das contas. Como é que ele vai julgar o caso, sendo que ele nem sabe qual é o direito aplicável, já que as partes o retalharam, né? Então, regras de julgamento, sim, ônus da prova, sim, talvez até uma vedação de Ionav de Cúria, sim, né? Embora não seja recomendável. Agora, mexer no direito que é aplicável, eu tendo a ter mais resistência. Então, acho que aí temos um problema. Ótimo, Rafael, obrigado. E passo a palavra para o professor Carmona encerrar esse tópico. Eu não vejo nenhum problema de limitar o Ionav de Cúria. Se vocês forem até as regras de Praga, para quem não sabe, as regras de Praga é uma soft law, né? Na verdade, são guidelines típicas para uma arbitragem que envolva uma arbitragem internacional, mas que envolva nacionais de países de civil law. O artigo 7º do Ionav diz respeito ao Ionav de Cúria e estabelece que a parte tem o ônus de provar em relação à posição legal na qual ela se baseia. É um critério como outro qualquer. Depois faz aqui algumas considerações dizendo que o árbitro tem a possibilidade de aplicar ou invocar normas de ordem pública, mas já deixa claro que se as partes quiserem trabalhar com um sistema como esse, é perfeitamente possível. Eu nunca uso essa palavra, não é conveniente fazer ou não é inconveniente fazer. Cada caso é um caso. Quer dizer, eventualmente as partes podem estar num regime de arbitragem internacional, com a aplicação de um regime que não é usual e conhecido para nenhuma das duas partes, e, portanto, esta ideia de que os árbitros não possam trazer requalificação de fatos, ou que não possam aplicar normas que não foram invocadas pelas partes, pode significar para elas uma segurança jurídica. Portanto, em arbitragem internacional, faz sentido até limitar a utilização do princípio Ionav de Cúria. Não é nenhum problema. A pergunta do
do Gustavo é um pouco diferente do que a gente está discutindo aqui. O que ele está dizendo é que a pergunta dele é se os árbitros podem declarar a inconstitucionalidade de uma norma aplicável à arbitragem, valendo-se de iura novit curia. Para tanto, na medida em que a questão constitucional teria sido levantada pelas partes, ou não teria sido levantada pelas partes no curso do processo. Quer dizer, a questão que ele está colocando as partes não levantaram inconstitucionalidade, mas o árbitro entende que não aplica aquela norma porque ela é inconstitucional. Isto significa que eu tenho que levar a questão a debate das partes? E a resposta é não. Porque, na verdade, as partes estão dizendo, olha, aplica-se o artigo tal. Discutiram o tempo todo. Um diz aplica, o outro diz não aplica. O árbitro vai dizer não aplica. O porquê que ele não aplica? Porque ele é inconstitucional. Se eu tenho que utilizar todo o ordenamento jurídico, que é aquela frase normalmente, né, utilizada em arbitragem, aplica-se nessa arbitragem o direito brasileiro, aplica-se nessa arbitragem o direito italiano. Isso não quer dizer que eu aplico o direito objetivo brasileiro, o direito objetivo italiano. Quer dizer que eu aplico o ordenamento brasileiro, o ordenamento italiano. Então, se eu tiver que aplicar o ordenamento brasileiro, as partes discutiram um determinado dispositivo legal, que eu, árbitro, reputo inconstitucional, eu vou dizer simplesmente que não vou aplicá-lo. Ponto final. Então, não vejo um problema maior nessa questão. Eu não vou me alongar, eu tinha anotado outras questões, Sérgio, mas como eu estou vendo que o nosso horário está já em cima da hora, e a gente queria até ver se eventualmente abre para perguntas, então eu vou limitar por aqui. Obrigado, professor Carmona. Realmente a gente está com um horário apertado, e aí o que eu ia sugerir é a gente passar brevemente pelo último tópico, eu acho que é interessante, no início da palestra, queria tratar sobre isso. E aí eu começaria essa rodada de debates para alterar a dinâmica com o Rafael Alves, que é o tópico justamente das regras de Praga, né? Que traz lá no seu artigo 7º como se aplicaria o princípio iura novit curia. Isso traz algumas reflexões, né? Porque é um regramento de soft law, então suscita uma primeira dúvida se seria adequado que uma soft law endereçasse esse assunto. E outras dúvidas quanto ao próprio conteúdo substancial de como a regra de Praga dispôs sobre esse tema. A gente estava comentando hoje mais cedo, antes do início da palestra, que a regra de Praga, no original em inglês, ela fala que o árbitro, quando ele for usar uma legal authority, ele não pode usar essa legal authority sem ouvir as partes antes, especificamente sobre aquela legal authority. E aí, na versão em português, a tradução talvez não tenha ficado ali, não tenha refletido o conceito que está nas regras em inglês. Mas, enfim, eu não vou me adiantar aqui ao tópico. Eu vou passar a palavra para o Rafael Alves tratar do assunto. Obrigado, Sérgio. Bom, a princípio, as regras de Praga, elas têm uma vantagem, né? Que o Carmona bem indicou. Ela foi feita majoritariamente por pessoas do civil law, né? Por profissionais e professores e árbitros e advogados do civil law, que é claramente uma contraposição às regras da IBA que, em relação à arbitragem, especificamente, tem a predominância de atores do common law, né? Então, nós do civil law e nós latinos não nos vemos tão representados em algumas regras criadas da IBA, porque é uma composição majoritariamente de common law. Nesse ponto, eu não tenho como concordar mais com o professor Carmona, né? Então, as regras de Praga vieram para fazer um contraponto, tá? Nesse contexto, a meu ver, é um avanço ter uma regra do soft law sobre iura novit curia na arbitragem, né? Porque essa regra não existia antes. O que você tinha antes das regras de Praga sobre iura novit curia? Você tinha os relatórios da ILA, acho que a Eliana mencionou alguns deles, inclusive, né? Da International Law Association, que, a meu ver, eu li e reli várias vezes, até para minha tese de doutorado, discuti com o professor Carmona várias vezes. Honestamente, eu não consegui entender qual é a conclusão. Tinha tanta diretriz em sentido contrário, né, se contradizendo, que, se você perguntar qual é a posição da ILA sobre iura novit curia, é difícil saber. E ela foi muito criticada por vários professores e autores internacionais, segundo eles, né, por adotar uma posição muito rígida em relação à iura novit curia. Segundo esses autores, inclusive, existiria uma vedação da aplicação do iura novit curia na arbitragem internacional. Eu não sei se eu vejo essa vedação, mas é verdade que algumas diretrizes da ILA, estou falando de um relatório já antigo, tem mais de 10 anos já, se não me engano, algumas diretrizes dão a entender que
a requalificação jurídica é uma coisa mal vista, não desejada, sabe? Não tem essa tranquilidade que quando a gente tratou do tema aqui entre nós, por exemplo, né, de ser possível admitido. Não tem nenhum problema, com algumas limitações só. Então, tem um pouco um pano de fundo na ilha de uma certa ojeriza, era um pouco avesso ao Leonardo de Cúria, né? As regras de Praga, não. Então, você mudar o tom, né, e mudar, inverter o sinal, né? Agora, o Leonardo de Cúria está previsto ali na regra de Praga, ainda que seja uma soft law, acho que é uma boa mensagem, é uma mensagem positiva de dizer, fiquem tranquilos, é possível você seguir esse caminho, né? Eu acho que nos atende, nós do Civil Law, né, que estamos mais acostumados com isso, acho que é uma boa notícia. A crítica que eu faço, você já adiantou uma delas, Sérgio, é que, assim como o Carmona também já criticou o artigo 10º do CPC, eu vou dizer que a redação que saiu desse artigo não é das melhores, né? Se você pegar a versão em português, que fala em elementos de autoridade jurídica, né, o Tribunal Arbitral pode basear-se em elementos de autoridade jurídica. Eu não sei o que é isso, elementos de autoridade jurídica. Me parece uma tradução do inglês que para nós não faz muito sentido. O que é doutrina? A autoridade jurídica já é estranho para a gente, né? É fundamento de fato, é fundamento jurídico, é fundamento legal. Quer dizer, essa distinção que fez o professor Carmona no começo vai ser difícil encaixar aqui, tá? E nesse ponto, particularmente, que eles falam que o Tribunal Arbitral deve convidar as partes. Porque, na verdade, esse deve não está também aqui tão claro, né? Ele fala em convidará na versão em português, o que dá a entender que seria uma imposição ao tribunal. Então, assim, se você me perguntar qual é a crítica que eu faço à regra de Praga, nesse ponto, é a redação. Se eles quiseram dizer que é possível aplicar o Leonardo de Cúria com algumas nuances, dentre elas ouvindo as partes quando necessário, está tudo certo. Agora, a redação que está aqui está meio obtusa nesse sentido, né? Dá a entender que, em alguns casos, deveria haver a consulta prévia às partes de forma necessária. Eu não concordo, né? Como diz o professor Carmona. Você citar um dispositivo de lei que as partes não invocaram, mas que está coberto pela discussão que está lá, né? As partes invocam um capítulo do Código Civil, discutem 7 dispositivos, o 8º elas não discutem, o 8º que mata o caso, elas não discutem. É o mesmo capítulo do Código Civil, eu tenho que convidar as partes a comentarem especificamente. Veja, o regime jurídico é aquele lá, é aquele instituto jurídico, né? Porque senão fica sem fim, né? Você tem que exaurir o contraditório sobre todas as nuances legais, todos os incisos, todas as letras, né? Então, eventualmente, o árbitro pode invocar uma questão, né? uma disposição legal, né? Dentro do que as partes estavam alegando e debatendo, sem causar nenhuma surpresa a esse respeito, e julgar com base nisso. Então, se as regras de Praga dão a entender que isso não seria possível, ele teria que ouvir as partes, a gente volta no looping do contraditório que mencionou a Eliana. Sempre vai ouvir as partes, né? Até chegar, até se exaurir, até cansar os hábitos também, né? Quer dizer, quantas rodadas mais sobre esse instituto a gente precisa ouvir para poder julgar, né? E o que me parece contraditório, porque na arbitragem internacional, o movimento todo que existe hoje é de celeridade. Se reclama muito que a arbitragem está atrasando, está demorando muito, né? E aí criando-se regras de arbitragem expedita nas principais câmaras nacionais e internacionais, criticando árbitros que demoram, precisa jogar mais rápido, etc, etc. Né? Então, esse é um vetor que eu entendo razoável. Precisamos realmente, de fato, ter mais eficiência na arbitragem doméstica e internacional. Só que se você começar a criar dificuldades e exigir contraditório sobre tudo, não dá para ter tudo na vida, né? Então, assim, se você eterniza o contraditório também, o que você faz com a celeridade e com a eficiência? Então, é preciso fazer escolhas, né? Volto a dizer, eu acho que o limite, e acho que estamos de acordo com isso, o professor Camoni e a Eliana também a esse respeito, qual é o limite? Você não pode surpreender as partes com algo completamente inusitado que não tem debate nos autos. Esse é um limite importante, que, aliás, a maior parte das culturas jurídicas reconhece. Dentro desse limite, se você tem uma questão que o tribunal entende que é relevante e julga com base nela, mesmo declarando uma lei inconstitucional, como disse o professor Carmona, você reabrir o contraditório e exaurir. Às vezes pode parecer que é só mais um mês, pode ser 2, 3 meses, né? Eu acho que vai de encontro a essa busca, esse movimento na arbitragem de mais celeridade. Então nós temos que... E aí volta a cair no due process paranoia, né? Que também deve ser combatido, né? Então nós temos que garantir às partes, né, que tenham um julgamento justo, independente, imparcial, com o devido processo respeitado, mas sem cair para o campo da patologia da neurose, né? De você estender a tal ponto o processo dele se transformar na principal coisa da arbitragem. Não é. O principal ponto da arbitragem é o mérito, é o julgamento do mérito. O processo é acessório, secundário, como tem que ser.
Então, não vamos transformar a arbitragem num monstro processual, né? Então, se as regras de praga têm uma conotação de mais impositiva, como eu disse anteriormente, eu sou contra as regras rígidas do Nova de Cúria, né? Porque elas chocam claramente com alguma questão de algum sistema jurídico aplicável, né? Eu prefiro sempre a faculdade, o poder, né? A permissão com algumas limitações que a gente já discutiu aqui. Obrigado, Rafael. É interessante, eu compartilho da sua crítica, né? A arbitragem, a gente luta tanto para que ela seja uma solução substancial da disputa, e às vezes entrando nessa paranoia da aplicação do princípio, se as partes têm que ser ouvidas ou não, parece que a gente está quase discutindo pré-questionamento de recurso especial, né? Um formalismo que a gente critica tanto. Se o dispositivo não foi citado, o recurso não é conhecido. Ou seja, se a parte não citou o artigo 8º, o árbitro não pode discutir, muito embora substancialmente toda a discussão já esteja posta. Eu passo a palavra ao professor Carmona. Eu tenho uma visão um pouco diferente da do Rafael, porque, na verdade, as regras de praga não têm um dispositivo sobre Iura Novit Curia, tem um dispositivo contra o Iura Novit Curia. Se as regras de praga têm um dispositivo ruim, é exatamente esse artigo 7º que não faz o menor sentido na maior parte das famílias de civil law, para o qual ele é imaginado. Só um detalhe, que vocês estão falando muito de traduções, não há uma tradução das regras de praga. Quer dizer, as regras de praga, elas na verdade têm uma última edição, que são de dezembro de 2018, e circulou na internet uma tradução que é das regras de abril. Quer dizer, é outra linguagem, inclusive, elas foram modificadas. Se vocês olharem bem, a tradução, por exemplo, do artigo 7º tem 3 tópicos e a versão final desse dispositivo, que é de dezembro, tem 2. Então, tomem cuidado só para não usar essas traduções, porque, primeiro, aquela que circulou mais já é desatualizada, porque ela era de uma versão anterior, que não foi aprovada na comissão final, e outras não são oficiais. O que a Comissão de Praga, o que as regras de Praga estão imaginando é que se o árbitro fosse basear, por exemplo, em doutrina, ele tem que deixar a doutrina à discussão das partes, o que é um absurdo. Quer dizer, isso é totalmente fora do padrão da maior parte dos países de common law. Não sei como é na Bulgária, na Romênia, na Albânia, mas na maior parte dos países de common law que nós normalmente conhecemos, sempre que esses países participaram das regras de Praga, na maior parte dos países que nós conhecemos, não funciona assim. Então, não me parece que isso foi muito feliz. De outro lado, a ideia de que as partes têm o ônus de provar já desmente a regra do Iura Novit Curia. Quer dizer, se as regras têm o ônus de provar, é porque o juiz não conhece o direito. Tanto que a matéria de direito entra na doutrina geral de ônus da prova. E, portanto, depende da parte. Então, esse dispositivo é um dispositivo substancialmente ruim. E era melhor que não se tratasse nada sobre Iura Novit Curia do que ter tratado desse jeito. Porque, da maneira como está aqui, há uma ideia de que o Iura Novit Curia pode, de alguma maneira, ser imaginado de maneira geral como uma regra muito mais restrita do que é. Não me parece, portanto, uma boa ideia essa da Convenção das regras de Praga. Essa regra está muito mal redigida. Em matéria de arbitragem internacional, é comum que as partes se valham dos pareceres para a demonstração do seu ponto de direito. Mas isso acontece porque, como os hábitos são de tradições jurídicas distintas, a parte que quer eventualmente fazer uma argumentação em torno de uma determinada lei ou de uma determinada qualificação jurídica tem medo que o seu interlocutor não entenda do que ela está tratando. Porque há árbitros que, como disse, aceitam o encargo mesmo sem conhecer ou sem ter acesso ao direito que devem aplicar. O que é complicado, porque você entender o direito pressupõe falar a língua. Então, olhem só, nós no Brasil estamos vivendo hoje uma situação na arbitragem doméstica, em que muitas vezes o tribunal é integrado por um árbitro que não é da nossa tradição jurídica, que é, por exemplo, de uma tradição de common law. O que acontece? A arbitragem é em inglês, mas o direito aplicável é o direito brasileiro. Então, a parte nomeia um árbitro norte-americano, que não fala português. Esse árbitro será capaz de entender o direito brasileiro?
incógnita. É interessante, porque isto, alguém aqui disse, não sei se foi a Eliane, que quando eu nomeio árbitro, eu nomeio não só um árbitro, mas pelo seu comportamento, eu nomeio um árbitro que saiba o direito. Não, eu nomeio um árbitro para ganhar. Quer dizer, quando a parte escolhe um árbitro, ele escolhe um árbitro que vai ser sensível aos argumentos que ela vai desenvolver. Essa é a regra do jogo. Então, qual é o sentido de eu, numa arbitragem doméstica, em língua inglesa, aplicando o direito brasileiro, no Brasil, qual é a ideia, o que está por trás disso, de eu nomear um árbitro que não entenda nada do português e que provavelmente não vai entender nada do direito brasileiro? É que ele não aplica o direito brasileiro. E a aplicação do direito brasileiro vai me desfavorecer. Então, perfeitamente razoável, faz parte da regra do jogo. Agora, por conta deste tipo de situação, é que muitas vezes a parte, sabendo que não está obrigada a provar o direito que tem que aplicar, porque é o direito da arbitragem, ela prova, assim mesmo. Isso dá a impressão a alguns de que há o ônus da prova do direito a ser aplicado. Não é verdade. Não é razoável imaginar que, se a regra é árbitros apliquem direito brasileiro e os árbitros aceitaram esse encargo, que eu tenha o ônus de provar o direito brasileiro. Ao contrário. Por isso é que me parece que esse item 7.1 das regras de Praga está um pouco fora de esquadro. Eles talvez estejam fixados numa patologia e não na fisiologia das arbitragens internacionais. Mas, enfim, é só mais um tema para polemizar. É que a gente não vai ter tempo de ir muito longe da polêmica, mas vai ficar para uma outra oportunidade, Sérgio. Exato. Obrigado, professor. Passo a palavra para Eliana. Seus comentários finais. Obrigada, Sérgio. Acho que, no geral, não teria nenhum comentário, não discordaria nem do posicionamento do Rafael, nem do posicionamento do professor Carmona. Mas eu só comento que não vejo, a partir das regras de Praga, nenhuma influência especificamente nova, nenhuma mesmo. Porque antes das regras de Praga, nós já tivemos diversas iniciativas internacionais de uniformização e de harmonização relativas à introdução de questões novas por tribunais arbitrais. Acho que a primeira que eu posso citar, das mais recentes, são os princípios Ali et Droit, que já previam a possibilidade de o tribunal introduzir questões novas e já sugeriam que essas questões novas deveriam ser submetidas a contraditórios. O princípio 22.1 e 22.2. Enquanto o tribunal propõe a nova questão, ele deve submeter ao contraditório da parte. Portanto, em termos de dinâmica, não muda muita coisa em relação ao que prevê o artigo 7º das regras de Praga, que eu concordo com o professor Carmona quando ele diz que isso é contrário ao Juranovic Curia, que é um princípio, uma metanorma, uma norma, como quer que se chame, muito mais abrangente do que o significado ao qual as regras de Praga pretendem circunscrevê-lo. Depois, as recomendações da International Law Association, que são de 2008, essas que nós estamos aqui mencionando, eu e o Rafael, perifericamente. Essas recomendações, elas são realmente ora contraditórias, ora convergentes, mas eu recomendo a leitura do relatório. O relatório explica direitinho qual foi a ideia. A ideia foi uma uniformização dos procedimentos entre as arbitragens de investimento e as arbitragens comerciais internacionais em termos de determinação da lei aplicável, a questão a qual o Juranovic Curia é também periférica. Não era o ponto central das recomendações da International Law Association regular a aplicação do Juranovic Curia. Isso acabou acontecendo por via de consequência em relação ao objetivo principal. E as IBA Guidelines on the Taking of Evidence in International Arbitration. O artigo 2.3 permite, sim, a introdução de questões novas. No entanto, não condiciona essa faculdade do tribunal a nenhum tipo de ação, muito menos ao contraditório. Portanto, na minha maneira de ver, as regras de Praga só, enfim, repetem uma recomendação que em soft law nós já encontrávamos. A questão da soft law,
a soft law, por si, acabam contendo o reflexo de iniciativas muito importantes para a harmonização dos sistemas jurídicos. A gente discutiu aqui muito a orientação do árbitro que provém do sistema jurídico do common law, orientação do que vem do sistema romano-germânico. Não podemos nos esquecer hoje que cada vez mais presente nós temos Islamic Law, que não se coaduna com nenhuma das duas formas de comportamento e de interpretação. As soft laws acabam sendo pilares de segurança jurídica, não são vinculantes, evidentemente, acabam positivando práticas, o que é bem diferente de regular situações ou questões, e elas acabam sendo de excelente ajuda quando há, por exemplo, incidência concomitante de várias ordens jurídicas nacionais, né, ou dúvida de a qual delas submeter a questão aplicada. Será que eu vou julgar com base em princípios gerais do direito, em equidade, em bons costumes, em lex mercatória, na lei nacional deste ou daquele país? Então, as soft laws não são nada mais, nada menos do que guias com função pedagógica e preventiva, por assim dizer. Não são, de maneira nenhuma, de aplicação obrigatória. E acabam positivando práticas correntes, ou para tornar ou não tendência, enfim, se não for uma soft law, quem trataria? Uma convenção internacional, mas e a burocracia, nós temos exemplos aqui vivos, a Convenção de Nova York é de 1958, nós ratificamos em 2002, então olha o tempo que demora, há diversas burocracias internas para adesão, assinatura, ratificação, influência cultural de diferentes sistemas jurídicos que talvez impeçam a adesão, enfim. Então, não faria muito sentido a gente ter um instrumento diferente de uma soft law para simplesmente positivar práticas ou reunir recomendações, que é o que uma soft law tem de função precípua. Obrigado, Eliana. Bom, pelo adiantado da hora, a gente já está passando aqui 20 minutos. Eu não gostaria de alugar os nossos palestrantes que para o seu tempo por tempos adicionais. E a gente recebeu algumas perguntas, eu agradeço, infelizmente não vai conseguir discuti-las. Eu gostaria de fazer um encerramento para que cada palestrante dê uma palavra final e a gente possa, assim, concluir esse webinar sobre Iura Nocticura na arbitragem. E eu não sei se o Rui quer fazer um agradecimento final também, antes da gente fechar a apresentação. Acho que eles podem fazer suas colocações finais e eu deixo aqui o meu agradecimento a todos vocês pelo tempo aí que dedicaram, que esclareceram questões que são realmente bastante instigantes e que tem aí muito ainda. Se houvesse tempo, a gente ainda poderia ficar bastante horas aqui falando. Então, agradeço o Rafael, o professor Carmona, a Eliana, e um até breve, né? Esperamos que em algum momento tudo isso passe e a gente consiga voltar a se encontrar, não só virtualmente, apesar de ser um prazer sempre vê-los, ainda que dessa forma, mas que tudo isso passe e a gente consiga voltar a se cumprimentar de maneira não virtual e sim presencial, que é bem mais agradável, né? Tá ótimo. Professor Carmona, se quiser fazer um agradecimento final. Olha, muito obrigado pela oportunidade de travarmos essa discussão com os meus prezados ex-alunos, né, que já se tornaram adultos. A gente não vê o tempo passar, né? Eu lembro vejam só, eu persegui o Rafael em 4 teses diferentes, gente. Isso é muita coisa para uma encarnação só, não é? Então, é muito bacana a gente ver essa evolução dos seus antigos alunos, que ele na pós-graduação, o Rafael desde da graduação. É muito gostoso a gente estar aqui. Essa discussão é uma discussão muito útil. Eu espero que para os nossos ouvintes tenha sido também esclarecedora e que seja um moto para a gente desenvolver isso numa outra oportunidade e, como disse o Rui, ampliar esse debate,
quem sabe numa próxima oportunidade, levantando outras questões, porque o tema, na verdade, é um tema que motiva outros. Então, vamos tentar, da próxima vez, já a partir disso que nós discutimos hoje, quem sabe, utilizar o Euronovitcura para abertura em relação a outros temas. De qualquer maneira, obrigado pela oportunidade, foi muito bom estar com todos vocês aqui. Obrigado, professor. E não posso deixar de mencionar que eu preciso colocar no meu currículo também. Tive a honra de ter você como paraninfo da minha turma, a turma 179. Sou mais novinho aqui de todos, mas lembro bastante ainda do discurso de formatura. Passo a palavra para a Eliana. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Felipe. Obrigada, Rui. Obrigada, Ana Elisa, pelo convite, mas obrigada principalmente para o professor Carmona e ao Rafael por dividirem essa oportunidade comigo. Eu queria dizer que eu aprendo a cada conversa nossa, por mais informal e descomprometida que ela seja, e hoje eu realmente me sinto muito feliz com a oportunidade de debater com vocês um assunto que me é tão caro e com duas pessoas tão queridas. No âmbito da OAB, que é minha casa, enfim, trabalho para a Ordem desde sempre, faço parte da comissão de arbitragem, hoje novamente a convite do Rui, faço parte do comitê de coordenação da Câmara de Arbitragem da Ordem, enfim, um dia muito feliz e, enfim, uma oportunidade que eu espero que em breve aconteça, mas pessoalmente, não virtualmente, e aí faço minhas as palavras do Rui. Fiquem bem todos, fiquem seguros e que o nosso próximo encontro seja muito em breve e seja presencial. Bom dia a todos. Obrigado, Eliana. Rafael, já se sintam convidados para um próximo evento. Vamos só ver uma data que encaixe nas agendas, mas já externalizo aqui o convite. Bom, Sérgio, também queria renovar os agradecimentos que eu já tinha feito anteriormente, né? E eu faço novamente na pessoa do Dr. Rui Dourado. Assim como a Eliana, eu também queria exaltar o trabalho da Comissão Especial de Arbitragem da OAB de São Paulo, que tem feito realmente um trabalho hercúleo, exemplar nas últimas décadas, eu diria, em promover a arbitragem e difundir o Instituto, particularmente no estado de São Paulo, né? Mas como bem lembrou o Dr. Dourado, a arbitragem tem ganhado uma dimensão nacional, acho que pouco esperada 20 anos atrás, né? E eu vejo isso com excelentes olhos, né? Isso certamente é muito fruto do trabalho de todos nós, né? E também dos colegas que estão nas outras comissões das OABs, das seccionais estaduais, né? E também no Conselho Federal, enfim. A OAB tem feito um trabalho para difundir a arbitragem país afora impecável, impecável. E esse trabalho não deve ser subestimado, né? Acho que a importância dele para difundir o Instituto e as boas práticas foi fundamental e tem sido fundamental. E aqui em São Paulo, particularmente na seccional paulista, o trabalho feito para levar conhecimento da arbitragem ao interior de São Paulo, inclusive eu estou aqui na minha cidade natal hoje, São José do Rio Preto, não estou em São Paulo. O trabalho feito nas diversas seccionais, nas cidades do estado afora, tem sido exemplar, né? E a gente fica muito feliz de poder acompanhar isso nacionalmente também. Então, é só elogiar, né? E esperar poder contribuir em outra oportunidade. Estou sempre à disposição para tratar disso. Foi realmente um prazer estar com a Eliana novamente, discutindo esse tema, e com o professor Carmona. Quando ele começou a me orientar, eu ainda tinha cabelo preto. Hoje em dia já são todos brancos praticamente, né, professor? Não sei se as teses me causaram isso, mas enfim, foi um privilégio realmente ter podido que ele pudesse acompanhar meus passos, né, acadêmicos. Certamente muitos dos meus méritos, se eu tenho algum, vem das orientações dele, né? E poder de novo dialogar com a Eliana é sempre um prazer. A gente tem debatido esse tema. A gente teve a felicidade de discutir o mesmo tema nas nossas teses, né? Então, poder trocar figurinhas com ela é sempre um prazer. Sempre aprendo muito ouvindo a Eliana. Então, é isso. Reforçar minha satisfação de ter participado desse evento aqui. Muito obrigado novamente. Muito obrigado, Rafael. Obrigado a todos. Hoje, um debate muito rico, muito vivo, que certamente brindou todos os participantes. Agradeço mais uma vez a participação de todos vocês, professor Carmona, Eliana, Rafael. Eu acho que eu faço aqui a vez dos participantes. Aprendemos muito com vocês. E agradeço também ao Gustavo e ao Felipe, juntamente com o nosso presidente Rui, aí, pelo esforço
em juntar um painel de altíssimo nível como esse e organizar todo o evento. Obrigado a todos e um ótimo dia. Até logo, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.